conseguimos resolver no Excel todas as funções, todas as equações que normalmente nós resolveríamos utilizando HP12C. A TIR é a única que dá um pouco de diferença, mas o valor é bem aproximado do valor que a gente tira na HP12C. Para eu poder resolver qualquer equação financeira, eu preciso levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, eu preciso saber o tempo, né, no caso de fazer levantamento de juros, o tempo, né, que seria o período, né, que eu preciso, né, por exemplo, 12 meses, 13 meses e tal. O I, que é igual a taxa, ok? O PV, que é o Present Value, e o PMT, que seriam os pagamentos, ok? E FV, que é Future Value, ok? No Excel, a gente está falando do Excel em português. Então, o N, por exemplo, ele vai ser NPR, ok? Número de períodos, ok? Depois, o I vai ser igual a taxa. O operador que se refere às prestações, né, aqui o PV é o Present Value, que é o valor presente. Então vai ser igual a VP. Ok? As prestações, né, que seriam os pagamentos, no Excel vai ser PGTO, que vem de pagamento. E o segundo é valor futuro, né, o último é valor futuro, que vai ser VF. Ok? Baseado nisso, olha só, eu tenho aqui um probleminha bem simples de resolver. Ó. Primeiro, eu vou ler o probleminha, né, de uma forma bem simples. Ó, há 12 meses eu fiz um depósito em uma aplicação que rende 2% ao mês. Hoje o saldo é 25.364. Qual o valor original? Né? Eu quero saber qual que foi o valor presente, né, do meu depósito. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o valor presente. Então, o que eu vou digitar aqui? Ó? Eu vou colocar VP, ok? Ó, vai ser igual a VP, valor presente, do tab. Qual que é a taxa? Eu sei que a minha taxa é de 2%, ok? Então, vou colocar 2%, ponto e vírgula. A quantidade de períodos, ok? Quantos períodos isso ficou? Foi um ano atrás? 12 meses, ok? Beleza. O outro quesito que eu vou colocar agora são os pagamentos. Que vai ser o total ou o valor futuro. Eu vou colocar 25.364,84. Vou dar Enter. Olha só, o valor que eu... Pera aí, que deu um erro aqui. Vou colocar ponto e vírgula porque eu não coloquei pagamento. Bom, olha só. O que eu vi aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, vou dar o zoom. Olha só, o valor presente. A taxa, tá vendo aqui, ó, foi de 2%. Vou entrar aqui na fórmula para facilitar a minha visualização. A taxa foi de 2%. O número de períodos, tá vendo? Vai ser foi igual a 12, né? Foram 12 meses, a 2% ao mês, né? E agora eu tenho lá os pagamentos. Eu fiz algum pagamento? Não fiz pagamento nenhum. Não houve acréscimo de valor durante esse período. Logo, o ponto e vírgula tem que ficar vazio. Mas o ponto e vírgula tem que estar lá. E o valor futuro está logo embaixo, ok? Então, quanto que saiu do meu caixa no dia da aplicação? 20 mil reais. Se eu tenho agora 25.364, ok? Agora, eu vou fazer um novo exemplo. Usando o valor futuro. Olha só,
Aplicando R$ 1.000 em uma caderneta de poupança, qual será o acumulado a uma taxa de 6% ao ano depois de 2 anos? Então vamos lá. Eu quero saber o quê? Qual que vai ser o meu valor futuro, correto? Então a minha fórmula vai ser igual valor futuro VF, ok? Qual que é a minha taxa? A minha taxa não é de 6% ao período. Então 6%, ok? Ponto e vírgula. Número de períodos, 2 períodos. Como eu estou trabalhando com taxa ao ano, eu vou manter o período ao ano. Eu estou falando de 2 anos exatos, ok? Ponto e vírgula. Logo em seguida, eu tenho algum tipo de pagamento no período? Não, eu não tenho pagamento. Vou dar ponto e vírgula de novo, sinalizando que não houve pagamento nesse período, ok? Logo em seguida, eu vou fazer o valor futuro. Não, o valor presente, na realidade, que foi o valor que eu desembolsei. O valor que eu desembolsei foi o quê? R$ 1.000. Qual que vai ser o meu valor? R$ 1.123,60. Ok? O próximo passo é verificar umas prestações. Você vai comprar um carro através de um empréstimo bancário de 5 anos. Há uma taxa de 14,5% ao ano, computada mensalmente por juros simples. O valor a ser financiado é de R$ 35.525. Quais serão os pagamentos mensais, assumindo que deve ser efetuado ao final de cada período? Ok? O primeiro tem que ver qual função que eu vou usar. Eu vou usar o que? A função PGTO, que é igual a PGTO, que é relacionada a pagamento, né? Qual que é a taxa que eu estou colocando aqui? 14,5, tá vendo? 14,5. Como eu estou falando de juros simples, eu posso dividir por 12, sem problema algum, correto? 14,5% dividido por 12, ok? Ponto e vírgula. Número de períodos vai ser igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12, né? 5 anos, ou 60 meses. Logo em seguida, eu vou colocar o valor inicial que vai ser financiado. Qual que é o valor inicial? Não foi 35.500? 35.500, ponto e vírgula. Valor futuro, eu não tenho valor futuro, então vou colocar ponto e vírgula para quê? Para ele calcular para mim o valor, e eu vou selecionar, ou eu vou pagar no início do período, ou eu vou pagar no fim. No caso, eu vou pagar no início do período, então vou colocar 0. Vou fechar aspa e vou dar enter. Olha só, a minha prestação vai ser de R$ 835,25. Outro exemplo aqui que eu posso utilizar é para mim saber a taxa de juros num determinado período. Olha só, você necessita de um empréstimo pessoal de R$ 5.000 através de um banco que oferece uma prestação mensal de R$ 475,34 para pagamentos em 18 prestações. Qual a taxa de juros oferecida pelo gerente? Então, olha só, eu preciso saber o quê? A taxa, né? Então, eu vou colocar minha fórmula, é igual a taxa, ó. Comecei a preencher taxa, já verifiquei ali. Do tab. Número de períodos. Qual que foi o número de períodos? 18 períodos. Ponto e vírgula. Valor presente. Ó, o número de pagamentos. Quanto que eu paguei por prestação? 475. Negativo, tá? 475,34. Ok? 2 pontos. Agora,
valor presente, o valor presente que é R$5.000, ok? Vou dar Enter, ele vai me retornar a taxa de 6%. Então eu coloquei o número de períodos, 18, o valor da prestação que saiu do caixa e o valor presente, que é o valor atual aqui, ok? O valor do dia que eu fiz o empréstimo. Dou Enter, 6%, ok? E a última função aqui, usando, né, todas essas fórmulas, para me saber o número de períodos. Então, olha só, para eu saber o número de períodos, eu vou usar qual função aqui? Eu vou usar a função NPR, é igual a número de períodos, NPR, beleza? Do Tab, qual que vai ser a taxa? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Aplicando 100 mil com juros de 4 ao ano, em quanto tempo você terá seu primeiro milhão? E se forem feitos aportes anuais de 10 mil? Quero saber quando eu vou ter o meu primeiro milhão. Então, qual que é o primeiro ponto? É a taxa. Eu tenho uma taxa de 4% ao ano. 4%, ok? Pagamento. O segundo ponto, pagamento. Eu não vou colocar nenhum pagamento no primeiro exemplo. Não vou colocar nenhum pagamento, ou seja, não vai ter aporte nenhum em determinado momento. E eu vou colocar qual que é o valor que eu desembolsei, ok? O valor presente, negativo, tá? Então vai ficar, ó, quanto que saiu do caixa? Não foi 100 mil? Ó, 100 mil, ok? E eu vou colocar o valor futuro. Qual que é o valor futuro que eu quero? Não é 1 milhão? Então, 1.000 milhão, ok? Vou dar Enter e vamos falar assim, ó, em 58, o período que eu me relacionei aqui foi 4% ao ano, baseado na taxa de 4% ao ano, eu vou ter o meu primeiro milhão em 58 períodos, em 58 anos, ok? Segundo, fazendo um aporte de 10 mil. Então vou fazer igual a NPR, taxa de 4%. Demorou, porque a gente está falando de 4% ao ano, tá? Então, assim, 58 anos eu vou atingir o valor. Pagamento agora, eu vou colocar 10 mil todo ano. Colocando 10 mil, eu vou entrar com menos 10 mil. Menos o valor presente. 100. Agora o valor que eu quero chegar, que é 1 milhão. 1.000 milhão, ok? Caiu para 32 anos, tá vendo? 58, na realidade, que vão ser 59 anos. Eu posso arredondar para cima? Arredondar para cima. Esse valor, sem casa decimal, ó. Tá vendo? 59. Mesma coisa eu vou fazer aqui por debaixo, ó. 59. Então, em resumo, essas são as funções financeiras que o Excel oferece. A gente vai falar numa outra videoaula sobre TIR e VPL, ok?